Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da timidez, né? Uma das maiores dores que eu escuto, uma das maiores queixas que eu escuto dentro do meu dia a dia é sobre a questão da timidez, né? E eu quis trazer esse tema para vocês porque parece que geralmente as pessoas que não são tímidas têm mais chance e mais oportunidade no mercado de trabalho. E a gente vai entender que não é bem assim, tá? Que existem alguns comportamentos que os tímidos saem na frente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, antes de começar a live, eu vou fazer minha apresentação, tá? Quem não me conhece, eu sou Cíntia Guiar, sou gestora de recursos humanos, sou analista comportamental e sou coach. E tem algumas semanas que nós estamos aqui falando sobre entrevista de emprego, currículo, comportamento, né? E a gente falou um pouco sobre LinkedIn também. E agora, dentre esses comportamentos, eu vou falar hoje sobre a timidez, tá? Por que que eu quis falar para vocês sobre timidez e por que que eu tô falando que eles também vencem? Justamente por essa questão. Quando a gente vai fazer um processo seletivo e uma pessoa que é tímida entra ali no páreo, né, para disputar a vaga, ela fica admirada de ver aquela pessoa que é tão falante, que é tão comunicativa, e muitas vezes ela pode se inibir e de achar que pela outra pessoa estar sendo muito comunicativa, ela não tem mais chances de passar no processo seletivo. Então, o que vale lembrar aqui é que depende muito da vaga. Uma pessoa que ela seja mais comunicativa é necessário, mas muitas vezes não precisa de ser uma pessoa tão comunicativa. A gente precisa estar pensando na oportunidade que está sendo ofertada. Então, o recado que eu quero levar para as pessoas que são tímidas é justamente esse. E para a gente poder conversar e entender melhor isso, eu vou contar algumas histórias para vocês sobre minha pessoa, sobre algumas experiências que eu tive dentro desses processos seletivos e algumas dicas para que vocês entendam que, ou se vocês são tímidos, ou se vocês conhecem alguém que passa por essa dificuldade, para entender um pouquinho melhor esse comportamento, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar de mim um pouquinho para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre timidez, nem sempre é só a timidez. A gente precisa entender o que está acontecendo comigo nesse momento. Eu estou com vergonha, ou eu estou ansiosa, ou realmente eu tenho esse comportamento da timidez. Porque a timidez, ela pode ser... A gente pode ser associada a várias coisas, a várias causas, né? Uma delas é a sua vivência, as pessoas onde você vive, o meio onde você vive, as pessoas que estão próximas de você, como que elas se comunicam? Geralmente elas são mais introspectivas, geralmente elas não são. Então, se você está num meio onde as pessoas geralmente são mais introspectivas, é natural que você modele esse comportamento dessas pessoas que estão próximas de você. É super natural. Agora, se as pessoas que estão próximas de você não têm muito essa questão da timidez, pode ser que você esteja preocupado com a situação externa. Essa preocupação, ela pode ser por alguém que já passou por alguma coisa no sentido de ser ridicularizada, ser criticada, ser julgada, ou pode ser simplesmente uma coisa da cabeça dela. O que acontece? A gente precisa tirar um pouco a visão do outro. Muitas vezes, quando a gente é colocada à prova, né, a gente sempre é avaliado, a gente coloca a nossa avaliação na mão da outra pessoa e não nas minhas capacidades. Então, uma das observações que a gente sempre fala para a pessoa que é tímida, não olhe para fora, não olhe para o outro, não pense o que o outro está pensando, porque muitas vezes, nossa, o que a pessoa tá pensando agora? Eu vou dar um exemplo, eu tô aqui numa live, eu não consigo ver de fato, mas para mim parece que tem uma única pessoa ao vivo, não sei se realmente entrou algumas pessoas e saíram, ou se não tá em tempo real o que tá aparecendo pra mim aqui. Eu poderia estar agora morrendo de vergonha, e de fato tô morrendo de vergonha, mas isso me paralisar.
e eu deixar de prestar atenção no que eu tenho para passar e ficar focada em as pessoas que estão entrando e saindo. Aí ficar pensando, mas por que as pessoas estão entrando e saindo? Por que elas não pararam para me ouvir? Será que elas estão me julgando? Será que eu tô falando alguma coisa que elas não gostaram? Então a gente tem muita atenção no outro, em vez de estar tendo atenção na gente. Então uma das observações que a gente precisa fazer quando a gente é provocado a nos expressar é avaliar justamente isso. Tá, eu tenho condições de estar aqui, eu tenho ferramentas para estar aqui, principalmente se tratando de uma entrevista de emprego, que é a hora de você estar mostrando aquilo que você colocou no currículo. Porque o que está no currículo é muito... todo mundo já sabe, é público, né? Você já colocou no currículo. Então, o que você tem que fazer naquele momento é falar mais sobre você do que tá ali, falar fora. E muitas vezes você fica com muito medo, muito preocupado em ser julgado e criticado, que você não consegue se expressar. E dessa forma, você deixa a timidez tomar conta de você. Aí você vai ter sudorese, né? Esses são alguns dos sintomas, né? O rosto avermelhado, vai começar a olhar para baixo, vai começar a se criticar, acreditar que você não é capaz. Então, esse comportamento que tem por trás, esse sintoma que tem por trás do comportamento da timidez, é que vai fazer com que você passe ou não na entrevista de emprego. Então, pensando nisso, eu quero deixar para vocês algumas dicas, tá? Sobre essa questão. Então, a primeira delas é essa. Olhe para você. Preste atenção em você. Esqueça o externo, tá? Esqueça o que o outro tá pensando. Ah, Cíntia, não é simples assim. Você não tem noção das coisas que eu fico sentindo dentro de mim. É muito ruim. Sim, eu tenho noção, sim. Eu vou contar pra você o que acontece comigo. Geralmente, eu já dei palestra para muitas pessoas, dou aula para várias pessoas. E muitas vezes as pessoas podem achar que eu tô lá na frente e que não estou com vergonha e que não estou tendo ali um comportamento de timidez. Só que eu, no meu fundo, muitas vezes eu tô sim com vergonha. Mas o que acontece? Quando eu vou para alguma ação dessa, eu sou preparada, eu estou me preparando, sou preparada por mim para poder passar por aquele momento. Então, treinar uma situação de desconforto, alguma coisa que pode trazer um desconforto para você é muito importante. Então, para a gente vencer a timidez, a gente precisa começar a treinar esses pequenos hábitos, tá? Então, nas primeiras vezes que eu fui fazer esse tipo de trabalho, de ter que me expor no público, foi muito difícil para mim. Teve um que eu era muito menina ainda e teve um tempo da minha vida que eu desfilava. Quando menina, morava lá em Minas, o povo me convidava, as lojas me chamavam para desfilar. Eu era ainda garota, tinha 14 ou 15 anos, eu tinha que ter autorização do meu pai, né? Que eu só tenho pai, minha mãe era falecida. E aí, eu lembro de que teve uma vez que eu fui fazer um desfile, e eu não fui preparada para entrar de roupa de banho. Eu fui preparada para desfilar. Eu sabia que eu ia desfilar, mas eu não sabia que eu ia entrar de roupa de banho. Naquela época, há 20 anos atrás, isso era muito difícil ter a comunicação que é hoje, de ter que passar ali como que as coisas vão funcionar. E eu lembro que quando eu tive que entrar, gente, eu fiquei tão mal, tão péssima, que eu parei no meio, assim, da passarela, e eu travei, eu não conseguia nem voltar e nem ir pra frente. Minhas pernas não me davam, não respondiam. Eu olhava para todo mundo e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A minha preocupação naquele momento era de ser julgada, de estar sendo apontada, de estar sendo vista, olhada. Então, para mim foi muito difícil fazer aquele desfile concluir. Até sair dali foi muito difícil. Então, eu comecei a perceber que todas as vezes que quando eu era pega de surpresa, para mim era muito difícil me expressar, mesmo eu tendo muita coisa para mostrar. Então, várias vezes ao longo desse tempo que eu era chamada, né? Eu estava em alguma plateia assistindo como aluna mesmo, e alguém citava, falava assim: "Ah, você", apontava. Nossa, eu queria sumir.
mas eu tinha muita preocupação em não conseguir falar mesmo naquele momento. E muitas vezes não conseguia. Eu começava a transpirar, o meu rosto ficava muito quente e eu não conseguia ter atenção naquilo que eu estava falando. E aí eu comecei a treinar esses pequenos movimentos, né? Porque como eu já estava participando de muita coisa, é natural as pessoas te chamarem quando você está numa plateia. E aí eu comecei a desenvolver a habilidade de também ser pega de surpresa. Porque quando eu me preparava, eu não tinha preocupação nenhuma, eu não sofria nenhum tipo de sintoma por conta da timidez. Agora, quando eu não estava preparada, era muito ruim. Então, aquelas sensações de calafrio, de tensão, boca seca, nossa, não saía. Agora, eu imagino para quem está buscando emprego e precisa fazer isso no dia a dia e não consegue estar preparado para isso. Aí, novamente, eu vou dizer, treine, vai para frente do espelho e treine. Aí eu anotei algumas perguntas aqui que eu acho importante a gente estar se fazendo o tempo todo, tá? O que a gente precisa prestar atenção quando a gente for participar de uma entrevista onde a gente precisa mostrar, falar da gente, né? A gente precisa prestar atenção quem sou eu, né? Então, esquece o resto, avalia que você tá ali só você, com você mesmo. Fala sobre as suas habilidades, sobre a sua essência, que de fato você tem de melhor para poder falar naquele momento. Observa, de fato, em você, o que você pode fazer de melhor. Qual que é a habilidade que você precisa mostrar naquele momento para chegar onde você está querendo, aonde você está buscando, sobre a vaga. Muitas vezes a gente tem vagas que a gente precisa de uma pessoa mais introspectiva. Então é importante, pelo menos, que você consiga se comunicar. Mas o seu comportamento não vai ser levado em conta se aquela vaga for necessária que você tenha um comportamento de ser uma pessoa mais introspectiva. Cargos onde as pessoas precisam ficar fazendo mais relatórios, as pessoas do sistema, as pessoas de computador, de Excel, essas pessoas elas precisam ser pessoas mais introspectivas. Então, quando a gente vai buscar uma oportunidade no mercado também, é importante você avaliar se aquela oportunidade que você está buscando, você no dia a dia vai poder desenvolver as habilidades que você tem. E se no dia a dia você vai ser provocado e colocar essa sua timidez à prova. Então, é muito importante você estar pensando nisso para que você cada vez mais tenha segurança, né, naquilo que você está fazendo. Vamos pensar nas pessoas de alto nível, de alto padrão, as pessoas que estão no mercado, nossos líderes, nossos grandes líderes, né, pessoas que eram tímidas. Vocês acreditam que elas não sofriam quando elas iam fazer palestra? Que para elas também não eram difíceis? Com certeza sim. Mas elas não deixaram se vencer pelo momento e conseguiram vencer essa timidez. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra e tinha uma pessoa que ela foi falar exatamente sobre esse tema. Ela foi falar sobre timidez. E a coitada caiu no palco na hora que ela entrou. Pensa, se você já tem dificuldade para falar, você ainda cai, como é que isso vai ficar, né? O que ela fez para poder conseguir passar por esse momento vexatório, né? Porque realmente traz muita vergonha. Ela levantou do tombo, né? E falou assim, realmente a gente vai cair muitas vezes na vida e a gente precisa aprender a levantar. Cara, quando ela falou isso, a plateia foi a êxtase. Por quê? Porque ela pegou uma situação ruim do momento dela, ali que ela estava passando, e reverteu isso para um momento de glória. Então, quando vocês forem para uma entrevista, em vez de vocês ficarem escondendo que tá ruim, que vocês estão com vergonha, que você está passando por um momento de timidez ali, a sugestão que eu te dou é que você fale para a pessoa que se você não tá bem, olha, desculpa se eu parecer que eu tô um pouco nervosa, é que eu sou tímida. Então você já deixou claro para a pessoa que você tá fazendo um processo seletivo com você, que você tem um comportamento que ela vai ter que ficar mais atenta, que ela vai ter que ter um pouco mais de calma.
E geralmente os recrutadores têm muita paciência quando as pessoas são tímidas e elas mostram ser tímidas, elas não ficam fingindo ser quem não são, entendeu? Então é muito importante você deixar isso claro. E aí quando você falar isso com o recrutador, ele vai entender que ele vai ter que ter uma outra forma de comportamento com você também, uma outra forma de lidar com você também. Então, quando a gente se mostra vulnerável para algumas situações, a gente consegue se sair muito melhor. Quando você perceber que essa pessoa do outro lado está recebendo essa sua fala, mesmo sabendo que você está lutando contra a timidez, ela vai ficar muito mais acessível a você. Ela vai te ajudar de forma muito melhor a receber melhor você. Então, você vai começar a relaxar quando perceber que ela também está te apoiando. Quando ela falar, tenha paciência, calma, você vai conseguir responder, eu vou te dar mais um pouco de tempo, não precisa ficar nervosa, eu entendo que é assim, toma uma água. E aí, as coisas vão se acalmando e você vai conseguir vencer a timidez naquele momento da entrevista, que é um dos momentos mais difíceis, né? Então, assim, tente, né? Todas as coisas que eu vou falar aqui, na verdade, não é tentar que eu gostaria que vocês levassem isso para a vida, é testar. Então, uma outra dica que eu quero passar para você é que quando você for chamada para entrevista, vá para a entrevista. Mesmo que você acredite que você não consiga passar, você fala, nossa, essa entrevista não é para mim, eu não vou conseguir passar, eu não tenho as habilidades que eu preciso, eu não tenho as competências que eu preciso dessa entrevista, mas se você foi chamado para entrevista, vá. Por quê? É uma oportunidade que você tem de testar o que é que você precisa melhorar. Então, se é uma fobia social, aí não, você precisa de ajuda. Você precisa de buscar um terapeuta, né, para poder entender melhor o que pode ser feito. Para entender se essa fobia está relacionada a alguma coisa da sua infância, o que pode ser mudado. Agora, se é um desconforto, uma ansiedade, tem como você reduzir esse comportamento treinando. Então, quanto mais você repete, melhor vai ser para você. Então, uma das dicas que eu quero passar para você é: vá para a entrevista. Não se cobre tanto. Não cobre tanto de você. Confie em você. Faça aquela posição mesmo do super-herói, que olha pra frente, levanta a cabeça, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu vou conseguir passar por isso. E dessa forma você vai criando comportamentos, hábitos no seu corpo, que ele vai conseguir lutar contra essa posição. Não é tão simples, por isso precisa treinar. E aí tem alguns exercícios também que a gente ensina para controlar esse comportamento, tá? A gente ouve, né? Quem aqui tem avó sabe, né? Ou já ouviu essas histórias que respirar é a melhor coisa do mundo. E Por quê? Porque quando você respira, principalmente prestando atenção na sua respiração, se vocês quiserem testar aí, vocês vão entender. Você leva oxigênio pro cérebro. Quando você leva oxigênio pro cérebro, você para de ficar prestando atenção em coisas que muitas vezes não é importante. Então procure desenvolver esses treinamentos, tá? Esse hábito de respirar. Principalmente quando você estiver ansiosa. Porque muitas vezes é só a ansiedade que está fazendo você ali ter um comportamento de timidez. Vamos ver o que é mais. Vá se expondo aos poucos, tá? Não tente fazer isso de uma vez. Vá se expondo aos poucos. Uma da forma que você tem de fazer isso é quando você for para entrevista de emprego. Não tem aquelas pessoas que ficam ali na recepção, que também estão concorrendo a uma vaga como você? Procure conversar com alguém que está perto de você. Puxe assunto, teste isso em você. Vá testando essa habilidade da comunicação. Então, quem estiver ali perto, pergunta onde a pessoa mora, se foi difícil chegar, como que ela ficou sabendo da vaga, né? O que pode ser, qual que é a sua maior preocupação naquele momento. Fala que tá nervosa, fala para essa pessoa, em vez de você ter que falar lá dentro, fala para ela. Quem sabe ela também vai te amparar. Então, para vencer a timidez, essa é uma das formas, tá, que você pode fazer. Então, filtrar as críticas, tá?
diante das pessoas, é muito natural a gente ficar nos comparando, né? Nossa, essa pessoa vai passar, eu não vou conseguir. Ah lá, ela é bem melhor do que eu. Então, filtre essa autocrítica. Não fique se comparando ao que o outro tem de melhor. A gente não tem que comparar a nossa vida com a vida do outro, a nossa régua com a régua do outro. O ideal é que a gente se compare às nossas possibilidades, às minhas potências. Hoje, olhando para a minha vida, eu acredito que eu estou muito melhor do que no passado, do que há 10 anos atrás. As minhas filhas hoje têm uma infância muito melhor do que a infância que eu vivi. Agora, se eu for olhar a minha vida para pessoas que muitas vezes estão comigo nos treinamentos, ou que estão comigo nos cursos que eu faço, ou que estão nas palestras, ou que são pessoas que vão palestrar junto comigo, são pares ali que vão palestrar junto comigo, eu posso muitas vezes achar que eu não estou tão bem assim. E isso minar as minhas energias, as minhas ações positivas e fazer com que eu não saia bem. Então, com quem é que eu tenho, com quem que é necessário que eu faça essa avaliação? Comigo mesma. Comigo mesma. Aonde eu estou hoje já me trouxe muito distante de onde eu era antes. Então, quando eu começo a olhar para o outro e começo a querer me comparar com a outra pessoa, claro que muitas vezes eu não vou gostar do que eu estou vendo. Quando eu medir a minha vida pela vida do outro, eu não vou gostar. Então, comemore essas pequenas posturas, essas pequenas vitórias. Toda vez que você for para uma entrevista, mesmo que você não passe nessa entrevista, comemore. Gente, eu consegui me expressar, eu consegui ser a primeira a falar. Nossa, naquela dinâmica eu fui muito bem. Olha que legal como eu saí naquela dinâmica. Nossa, olha só aquela pergunta que a pessoa fez para mim, como foi legal, como eu consegui desenvolver a resposta. Gente, eu não teria feito isso se fosse naquela entrevista passada. Se eu tivesse agido dessa forma na entrevista anterior, eu teria me dado muito melhor. Então, olha só, vai se comparando as vezes que você foi sendo colocado à prova e vai comemorando essa conquista. É importante você comemorar cada vitória e vai fazendo isso no seu dia a dia também. Uma coisa que eu sempre pergunto para a pessoa quando ela fala para mim se ela é tímida: você é tímida só nos ambientes como que fala, nos ambientes onde você não conhece as pessoas, ou você é tímido também dentro da sua família, dentro dos seus amigos? Porque se você na sua casa e junto com seus amigos se você não é tão tímido assim, vale pensar que às vezes você não é tímido, às vezes você só está desconfortável. Então, começar a agir da forma que você age com seus amigos e receber a atenção daquelas pessoas, como que elas também estão ali para te ajudar, também é muito importante. Por que você se sente bem junto com seus amigos? E por que você não se sente bem naquele lugar? Então, coloque aquelas pessoas na posição de seus amigos, na posição de pessoas que querem ver o seu melhor. Não olhe para elas como julgadoras, como juízes da sua vida, da sua história. Aceitem que elas, naquele momento, podem ser uma pessoa que vão te ajudar e te levar para um outro lugar. Então, é muito importante você avaliar aonde é que eu sou tímido. Na minha casa, eu tenho 3 filhas, né? A minha filha do meio é extremamente tímida. Extremamente tímida. E eu lembro uma vez que eu não coloquei, que eu não confiei nela. Por quê? Porque eu conheço a minha filha. Ela é muito tímida, inclusive dentro de casa, junto com os familiares. E ela foi chamada para cantar uma música no Dia das Mães. Ela ainda era criança ainda, acho que ela tinha 5 ou 4 anos. E eu fiquei muito preocupada. Falei, gente, a minha filha não vai conseguir entrar. Ela ia cantar para a escola, né, onde tinha toda a turma ali do 1º ao 5º ano. E eu falei, meu Deus, ela vai ficar muito mal, ela não vai conseguir cantar. E eu virei pra minha filha e falei assim, se você não quiser entrar,
Eu nem vou falar o nome dela, gente, porque ela é tão tímida que ela não gosta nem de aparecer. Vocês podem perceber que as minhas filhas quase não aparecem nas minhas coisas, porque elas não gostam de aparecer, tá? A não ser a minha neném, que ainda não tem voz, né? E aí eu chamei ela e falei, se você não quiser entrar, se você não quiser cantar, você não precisa entrar. Você não precisa cantar. E tá tudo bem. E ela olhou pra mim e falou assim, não, mãe, eu vou entrar e eu vou cantar. Cara, e ela entrou e ela cantou. E foi lindo. Nossa, a voz dela ecoou naquele lugar. Tem até um vídeo dela no YouTube com essa idade. Vira e mexe, ela vai lá olhar esse vídeo dela cantando. Agora, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Eu não confiei na minha filha. Eu não incentivei a minha filha. Eu não estimulei ela, entendeu? A vencer o medo, a vencer a timidez. Naquele momento eu quis amparar ela, mas eu não confiei nela. E por que eu sei disso? Porque quando ela terminou de cantar, e eu fui dar os parabéns pra ela, ela virou pra mim e falou, mãe, você não acreditou em mim. Você não acreditou em mim. Aquilo me fez muito mal, porque naquele momento ela queria que eu apoiasse ela. E não que eu duvidasse dela. E eu tava achando que falando pra ela não entrar era um apoio. E na verdade não era. Ela queria que eu virasse pra ela e falasse, entre, como que fala? Se provoque, né? Teste. E muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Muitas vezes a gente poda as nossas competências, as nossas habilidades. É natural a gente mesmo podar. Por quê? Porque a gente é muito mais comum a gente travar e bloquear e não querer fazer do que a gente querer se provocar. Então, se você tiver a oportunidade de testar, teste. E tenha muito cuidado para não ficar nesse auto-julgamento de que você não pode, de que você não consegue, de que você não dá conta. Então, filtrar essas críticas, filtrar esses comportamentos, tentar filtrar esses sentimentos, entender que sentimentos são esses, entender quais são essas emoções que estão acontecendo com você no momento onde você não consegue seguir, é muito importante e é um hábito, é um treino para que você dê conta, para que você consiga. Então, essa é uma das dicas que eu quis trazer para vocês, tá? Para que vocês consigam vencer essa timidez. E eu quero ouvir muito das pessoas que vão lá no meu direct falar pra mim, eu preciso melhorar a minha timidez, que tá conseguindo passar por isso. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De vivência minha mesmo, que muitas vezes não tem a ver com entrevista de emprego. Eu não quis falar sobre entrevista de emprego, porque eu acho que é muito, seria antiético da minha parte colocar exemplos, tá? De pessoas que passaram por entrevistas de emprego e não se deram bem ali na entrevista. Então, eu preferi trazer situações do momento, porque a timidez, ela não atrapalha a gente só nas entrevistas de emprego. Ela atrapalha a gente na vida. E muitas vezes é só uma questão de ótica, tá? De visualizar e de perceber. E eu quero agradecer vocês que ficaram até agora, tá? Que entraram e viram. E vamos testar. Eu sempre falo pra vocês pra gente começar a testar. Se vocês tiverem a oportunidade de ir pra entrevista, vá e teste. E depois me conte se vocês saíram melhor. Assim, no trabalho, no ambiente escolar de vocês, sempre que vocês tiverem a oportunidade em grupo de estar abrindo a voz, levantando a voz, vá fazendo isso. Aos poucos vocês vão percebendo que essa timidez, ela tá mais na nossa cabeça do que no que os outros vão pensar. Ela é mais um auto-julgamento do que o julgamento externo. Então, vai fazendo esse treinamento, esse compromisso diário com vocês, ali em pequenos grupos, e depois você vai conseguindo abrir isso para grupos maiores, tá? Depois me contem lá no direct ou no meu WhatsApp. Acho que a grande maioria aqui já tem meu WhatsApp. Gente, obrigada por essa conversa, tá? Depois eu quero que vocês façam uma pesquisa, eu vou deixar aí de teste para vocês, uma pesquisa sobre os tímidos que conseguiram passar por essa situação. Quais são os tímidos
tímidos que são líderes, que são grandes líderes, como que eles venceram essas barreiras. Vocês vão ver lá que muitas dessas coisas que eu falei para vocês, eles viveram também e eles conseguiram passar por isso. E muito obrigada por quem ficou até agora, por quem tem me acompanhado, quem tem acordado cedo e tá aqui. Eu lembro da carinha de vocês, eu tô vendo sempre aqui, tá bom? E amanhã a gente volta no mesmo horário com um novo tema. E me sigam lá nas redes sociais, me acompanhem. Eu acho que alguns de vocês já entraram no nosso grupo lá do LinkedIn. O LinkedIn é um outro mundo aí da oportunidade de buscar emprego. Eu vou dar uma aula sobre LinkedIn no dia 28. E quem tiver no grupo, já no grupo, vai ter a oportunidade de estar tendo algumas dicas antes da aula, tá? Então, tá lá na minha bio o convite, tá? O link para você entrar lá no grupo do LinkedIn, que a gente vai estar fazendo uma aula do LinkedIn no dia 28. Eu espero vocês e eu quero pedir um favor para vocês. Convidem as pessoas que vocês saibam que precisam melhorar. Quem são essas pessoas, tá? Colegas de vocês que querem crescer na carreira, que buscam uma promoção. Aquele amigo que você sabe que saiu da formação, que saiu da faculdade. Josimar, eu não sei qual o seu WhatsApp. Se você quiser me chamar no direct, eu mando para você o link, tá? Me dá um oi lá no direct, por favor, que depois eu posso não lembrar. E aí, chamem essas pessoas. Gente, são 12,6 milhões de desempregados. E muitos desses desempregos foram criados agora na pandemia. E a gente tem por obrigação de ajudar essas pessoas a voltar para o mercado de trabalho. Não encare essas pessoas como seus concorrentes. Se a gente conseguir ajudar essas pessoas a melhorar e potencializar as habilidades de cada um, vai ter emprego para todo mundo. Se Deus quiser, a gente precisa de gente qualificada no mercado. Hoje o que está faltando é gente qualificada, de forma comportamental, tecnicamente, emocional, para ocupar essas vagas. E eu quero ajudar vocês a conquistar esse emprego, tá bom? Obrigada, até amanhã, fiquem com Deus, que hoje vocês consigam o emprego que vocês tanto merecem.